estou aqui para conversarmos a respeito da nossa terceira aula da classe de Aprofundando na Palavra. Estamos estudando o capítulo de Atos e eu estou gravando esse conteúdo para que você não fique para trás, você que não pôde estar na nossa aula presencial, que você aproveite esse momento. Vou fazer um vídeo, uma aula um pouco mais resumida, para que não fique um vídeo muito longo. Inclusive não vou ler o capítulo 2, não vou ler as referências, eu vou te dar as referências, você fica à vontade para pausar o vídeo, vai até a referência bíblica, leia, volte o vídeo, fica bem dinâmico para você ficar bem à vontade também para acompanhar a aula desse jeito. Assim o vídeo não fica tão longo, não fica tão cansativo, mas espero que fique o mais claro possível aí para você, tá bom? A gente vai falar do capítulo 2 de Atos, onde o poder de Deus é derramado, né? Temos aí um capítulo fundamental, não só para o livro de Atos, para todo o decorrer do livro de Atos, mas para a nossa vida também, né? Porque o que acontece no capítulo 2 interfere nas nossas vidas até hoje, então isso é muito interessante. O texto vai começar no capítulo 2, versículo 1, diz: chegando o dia de Pentecostes. Então, o capítulo 2 começa com um dia muito específico, que é o dia de Pentecostes. Esse era um dia de festa para o judeu. O dia de Pentecoste também é conhecido como festa das semanas ou festa da colheita. Isso você pode ver lá em Deuteronômio capítulo 16, versículo 10, Deuteronômio 16, versículo 10, ou Levítico 23, versículos do 15 ao 16. Levítico 23, 15 a 16. Você pode ler e vai ver a citação da festa da semana, da festa da colheita. E era basicamente um período de 50 dias após a Páscoa. Então a Páscoa terminava, passava-se então um período de 50 dias onde havia a colheita do trigo. E ao 50º dia eles celebravam toda essa colheita do trigo. Por isso que se chamava festa das semanas, ou seja, semanas pós-Páscoa, né? Mas também a festa da colheita do trigo. Então essa era a festa de Pentecoste. Por isso, todo aquele povo estava reunido, era um dia de festa, era um dia tradicional. A gente sabe que o judeu tem as suas festas, né, tradicionais, eles são um povo muito festivo. Então nesse dia de Pentecoste é onde ocorre o evento aí crucial, né, que é o evento de Pentecostes. Então o capítulo 2, a partir desse dia, ele vai seguir aí uma sequência, né, de acontecimentos, que é a descida do Espírito Santo. Então no dia de Pentecoste desce o Espírito Santo, cumprindo a promessa que citamos em Atos 1, versículo 8, tá? Então Atos 1, versículo 8 é cumprido no capítulo 2, especificamente. O discurso de Pedro explicando todo esse acontecimento que a gente vai ver aqui, e a aceitação da mensagem também por parte daqueles irmãos. Pelo menos 3.000 pessoas aceitaram a mensagem, né, e se converteram ao Evangelho. E o início ali então da igreja primitiva, os primeiros passos da igreja no primeiro século, tá? Basicamente essa sequência que a gente vai ver. E aí do versículo 2 ao versículo 4, a gente vê qual foi a forma que o Espírito Santo desceu sobre aqueles irmãos, como línguas de fogo. Tem um vento muito forte, o Espírito Santo desce como línguas de fogo e repousa sobre aqueles irmãos, e eles são então cheios do Espírito Santo e começam a falar em outras línguas, né? É isso que a gente vai ver até o versículo 4. E é muito interessante porque esse acontecimento ele está conectado com Lucas capítulo 3, versículo 16, você pode ler, é onde o João Batista vai falar a respeito do batismo, né? Ele diz: eu estou batizando com água, mas virá alguém muito mais poderoso que eu, o qual eu não sou digno de desatar, acho que é essa a expressão, né? As sandálias, desamarrar suas sandálias, e que batizará com o Espírito e com fogo. Então ele faz esse link nesse momento, né? Mas também o fato de vir como línguas de fogo, né, esse vento, se remete a uma expressão que nós chamamos de teofania. Acontecia muito no Antigo Testamento. O que é uma teofania? Teofania nada mais é do que uma manifestação, uma aparição de Deus, né, envolvendo alguns elementos sobrenaturais ou até mesmo naturais que remetem e demonstram a presença de Deus naquele evento, tá?
Então nós temos muitas teofanias no Antigo Testamento, onde Deus se manifesta de algumas formas muito específicas. Eu gosto muito de uma que está em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 a 13, o texto que vai falar do profeta Elias, onde ele está na caverna aguardando a aparição de Deus, a maneira como Deus vai se manifestar, e vem, se não me engano, uma tempestade muito forte, um estrondo muito forte, e Deus não está lá, né? Assim como um vento muito forte, Deus não está lá, mas Deus se manifesta na brisa suave. Eu gosto muito desse texto. Então a gente vê que Deus tinha realmente muitas formas, né, de se manifestar. Nós temos a sarça ardente para se manifestar, para falar com Moisés. Isso também é uma teofania do Antigo Testamento. E tem uma outra muito interessante também, em 2 Samuel, capítulo 22, versículo 16. Dá uma olhada nesse texto, a gente vai ver que há também uma teofania, ou seja, Deus se manifestando através do sopro de suas narinas. Mas nesse texto a gente encontra uma outra coisa também muito interessante que a teologia chama de antropomorfismo, que é a maneira como Deus usa elementos que são naturais a nós para se manifestar também, e também para exemplificar características suas. Esse texto vai falar do sopro das suas narinas. Essa é uma teofania, Deus se manifestando naquele lugar. Mas também ele usa do antropomorfismo para fazer com que a gente compreenda aquilo que ele está falando usando a narina, que é uma característica humana. Quando você ouve, né, quando você lê a expressão a mão de Deus é um aspecto do antropomorfismo também. Então Deus usando aspectos que são semelhantes a nós, que fazem parte do nosso cotidiano, para que a gente o entenda. Eu gosto e fiz questão de frisar isso, porque eu acho muito interessante como Deus é pessoal, como o relacionamento com Deus ele é interessante nesse sentido, como Deus faz questão de se conectar com a gente da forma mais pessoal possível. Então, por que eu estou citando isso? Porque talvez para a gente fique esquisito, línguas de fogo, é difícil até imaginar que tipo de língua é essa que ele está falando, como que seria isso, né? Pousando naqueles irmãos. Da mesma forma o vento, né? A gente não tem esse tipo de manifestação hoje em dia. Essas teofanias eram muito comuns naquela época, e a gente precisa lembrar que este texto, né, esse livro que Lucas escreve para os irmãos daquela época, que vinham de um judaísmo, né, que vinham de um contexto judaico, que vinham de um povo que estava acostumado com as manifestações incríveis e milagrosas e miraculosas de Deus, né? Então para eles a descida do Espírito Santo provavelmente não foi tão estranha, talvez. Eu não sei se essa seria a palavra correta, mas talvez não tenha causado tanto espanto, mas com certeza o efeito do Espírito Santo na vida daqueles irmãos, isso sim os espanta, e a gente vai ver isso no texto, tá? Então a partir do versículo 4 até o versículo 11 ali, nós temos a manifestação do Espírito Santo na vida daqueles irmãos. E é muito interessante porque a mensagem do Evangelho chega para cada um daqueles que estão lá na sua própria língua, né? A gente viu aqui no versículo 4, eles começaram a falar em outras línguas. E o texto me mostra, eu vejo pelo texto, no versículo 6, se a gente for ver, a multidão ficou perplexa, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Isso me mostra que aqueles irmãos estavam realmente falando em outras línguas. O que eu quero dizer com isso? Eles não estavam falando na sua língua normal e o Espírito Santo fazendo com que os outros entendessem, né? Não era uma tradução simultânea do Espírito Santo, mas aqueles irmãos sendo capacitados a falar em outra língua que eles mesmos nunca estudaram e provavelmente nem compreendiam. Era realmente uma manifestação muito forte do Espírito Santo. Tanto que a gente vai ver no versículo 13 que alguns deles zombavam deles, dizendo que eles haviam bebido demais, que eles estavam bêbados. Se eles olhavam para aqueles irmãos e viam alguém bêbado, é porque a palavra deles realmente estava diferente. Aquilo que eles falavam não fazia sentido para aqueles que não compreendiam, né? Então a gente percebe que eles realmente falavam em uma outra língua. E aí eu acho muito legal a gente conseguir fazer uma análise aqui, um link, né,
com Gênesis, capítulo 11, no versículo 7 ao 9, a gente vai ver a história da Torre de Babel. Você lembra dessa história? Onde Deus precisa separar aquele povo. Eu até fiz aqui um desenho breve para você entender onde eu quero chegar. Olha que bacana como acontece na história, né? Em Gênesis 11 nós temos a história da Torre de Babel. Aqueles irmãos estavam unidos, aquelas pessoas, né? Estavam unidas, certo? E estavam construindo aquela torre. O que Deus faz? Ele separa essas pessoas, cada uma começou a falar uma língua diferente. Então gerou o quê? Uma confusão de línguas naquelas pessoas, e elas se separaram, eles se espalharam e cada um falou a sua própria língua. Aqui em Atos capítulo 2, a mensagem do Evangelho, ela atinge cada uma daquelas pessoas na sua própria língua. Deus faz com que eles compreendam e isso gera uma união, percebe? Enquanto em Gênesis, Deus precisou fazer com que houvesse confusão naqueles irmãos, em Atos, ele aplica o Evangelho na língua de cada um, para que haja união, para que eles consigam realmente compreender o Evangelho e então ter ali tudo em comum, né, como a gente vai ver no final do capítulo 2 e como a gente vê inclusive no decorrer do Novo Testamento, muitas expressões nesse sentido, onde eles precisam ter o mesmo pensamento, né, ter a mesma visão. Então, isso é parte da obra do Espírito Santo. Isso é muito interessante também, analisar o Evangelho sendo compreendido por todos. A partir do versículo 14 até o versículo 36 ali, até na realidade o 41, né? A gente vai ver então a maneira como Pedro explica todo esse ocorrido, né? Como o porquê que aqueles irmãos estão falando em outras línguas, tudo isso que está acontecendo, principalmente depois que começam a ser zoados, né? Começam a zombar deles, dizendo que eles estão bêbados. Pedro então se levanta e diz: não estamos bêbados, essa é a ação do Espírito Santo. E ele vai citar um texto que está no livro de Joel, profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 ao 32, está lá a profecia que Pedro está mostrando para ele que está sendo cumprida naquele momento, no dia de Pentecoste, na festa das semanas. Eles estão vendo a profecia que estava lá em Joel, capítulo 2, do versículo 28 ao 32, você pode ler, e você vai ver que o texto que Pedro usa, né, a maneira como Pedro fala é exatamente o que está no texto de Joel, exemplificando, né, dizendo que naqueles dias, né, ou melhor, nos últimos dias, e isso demonstra que a partir de Pentecoste nós já estamos nos últimos dias, derramaria-se então do Espírito Santo sobre todos os povos, e no final ele vai acabar o seu argumento, né, acerca da profecia de Joel, dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. É muito interessante a gente perceber que essa abordagem que Pedro faz da profecia de Joel, ela é muito perspicaz, ela é muito propícia para aquele momento, porque ele começa exemplificando a descida do Espírito Santo, mostrando que a promessa de Joel estava se cumprindo, assim como a promessa que eles receberam em Atos 1, versículo 8, estava se cumprindo naquele momento, mas ele finaliza o seu argumento falando de salvação, falando que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a gente vai ver que o decorrer do seu argumento, você pode ler, como eu falei, eu não vou ler o texto todo, mas você pode ver que a continuação do seu argumento, ele vai trazer a vida do Messias, né, sendo crucificado, sendo ressuscitado e trazendo salvação para o pecador. Então a base do argumento de Pedro está na salvação. E essa profecia, esse texto de Joel, traz tanto a justificativa para aqueles irmãos estarem falando em outras línguas, quanto a consequência, né, do poder do Espírito Santo, né, da expressão do reino de Deus naqueles irmãos, que é a salvação, né, e o perdão dos pecados daqueles irmãos. Então, é muito interessante a gente perceber isso, né? E ali no versículo 34 e 35, é isso? 34 e 35, ou melhor, antes, né? No 25 até
o 28, Pedro vai citar os Salmos 16 do versículo 9 ao versículo 10, ele vai citar para justificar a ressurreição de Jesus, vai citar um Salmo de Davi, onde ele vai dizer que o teu servo não sofrerá decomposição, né? Então ele usa esse texto, Salmo 16, versículos 9 a 10. Estou só trazendo para você a referência bíblica para você ir lá e dar uma lida e ver como aqueles irmãos eles usavam muitas referências do Antigo Testamento para mostrar que toda a história estava sendo cumprida, todas as profecias estavam sendo cumpridas, né? Para que eles tivessem um maior entendimento, né, de tudo aquilo que estava acontecendo. E então a gente entende aqui que Pedro trata a salvação como assunto predominante, né, e exaltando ali Jesus como o Messias prometido, ressurreto, né, e elevado à direita de Deus, com esse poder salvífico para todo aquele que o invocar. E aí no versículo 36, eu quero que você preste atenção comigo, ele vai dizer, né, portanto que todo Israel fique certo disso, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Por que eu estou dando destaque no versículo 36? Porque aquelas pessoas daquela região, principalmente os judeus, eles conheciam o Deus Pai, eles conheciam as manifestações de Deus Pai, como Yahvé, né, como Yahweh, que é a expressão ali no hebraico, né, que eles conheciam, esse era o Senhor Deus Todo-Poderoso, né? E no versículo 36 a gente vê Pedro, na autoridade do Espírito Santo, dando, né, ou conferindo a Jesus o título de Senhor. E este é o Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Então ele está ali nada mais nada menos do que mostrando para todos aqueles irmãos que aquele que eles crucificaram nada mais eram do que o próprio Senhor. Eles crucificaram o próprio Senhor. E não é estranho que quando eles ouviram isso, no versículo 37, você vai ver que eles ficaram aflitos em seu coração e perguntaram: o que faremos? Porque eles perceberam o que eles fizeram. Então é importante a gente perceber o que quer dizer isso. Deus o fez Senhor e Cristo. Para aqueles irmãos, para aqueles judeus, era algo muito, muito, muito impactante saber que Deus o fez Senhor. E isso a gente vê no capítulo 1 de João, Evangelho de João, no capítulo 1, a gente vai ver... Cadê? Eu anotei aqui. No versículo 14, cadê? Estava anotado. Ih, acho que eu não anotei não. Mas, vamos lá, agora eu vou ter que ler. Já citei. Capítulo 1 de João, versículo 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Vacilei, não era isso não. Fiz confusão aqui, isso aqui é um negócio que eu vou falar no final agora. Não era esse texto, mas enfim, de qualquer forma, a gente vê então aqueles irmãos tendo essa noção de que Jesus é o Cristo, ele era o Messias verdadeiro, ele era o Messias prometido, que eles tinham muita dificuldade de perceber pelas razões que a gente já conversou também em aula, tá? E é muito interessante também a gente notar que essa profecia de Joel, ela já faz menção também ao Evangelho sendo levado aos gentios, porque a gente vai ver no versículo 17, aqui de Atos 2, ou você pode ler no próprio texto de Joel, capítulo 2, que ele derramaria do seu Espírito sobre todos os povos. E no final ele diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a gente já tem aí um texto que remete a esse evangelho chegando aos gentios também, não somente aos judeus, né? Apesar de Pedro provavelmente não ter essa noção, ao citar o texto de Joel, provavelmente ele não entende isso,
a gente vai ver no decorrer das nossas aulas que quando o evangelho chega ao gentio, eles se surpreendem, eles se animam com a ideia de que o gentio também é alvo da graça e da misericórdia de Deus. Então, provavelmente ele estava focado no povo judaico, mas você pode ver o apóstolo Paulo usando o mesmo texto de Joel. Você vai ver isso em Romanos capítulo 10, no versículo 12 e 13. Você vai ver ele usando esse mesmo texto de que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí Paulo já abrangendo, né, toda a raça humana ali, tanto judeus quanto gentios. Então, é muito interessante a gente ver que Deus, desde o Antigo Testamento, já testificava através dos profetas a sua intenção em alcançar todos os povos. Isso é muito interessante. E a gente tem o resultado ali do argumento de Pedro com a conversão de 3.000 pessoas. E isso é fantástico, né? Para uma primeira pregação ali, né? Para uma primeira apresentação do Evangelho. E eu fico pensando na administração de 3.000 pessoas, né? Às vezes chega uma família na nossa igreja e a gente fica, como é que a gente vai cuidar dessa galera, né? Imagina 3.000 pessoas de uma vez para um grupo de 12 apóstolos e, né, algumas outras pessoas cuidavam deles, mais ou menos 120 pessoas lá, né? Caminhavam com eles, mas talvez nem todos tivessem, né, as atribuições. Então, enfim, a gente vê ali realmente o Espírito Santo nos capacitando, porque a partir do versículo 42 a gente vai ver quais as maravilhas que Deus estava operando na vida daqueles irmãos como igreja, os primeiros passos da igreja primitiva no primeiro século. Então, capítulo 2 é basicamente isso que a gente pode compartilhar, né? E em aula eu vou fazer uma breve dinâmica, assim, né? Deixar bem à vontade para eles. Eu passo isso para você também, para que você leia do versículo 42 até o versículo 47. Leia e fique atento a todas as características que tem ali a respeito desses primeiros passos da igreja primitiva. E eu gostaria muito que você observasse e pensasse dentro dessas características, no partir do pão, né, no compartilhar dos bens. Inclusive, entenda compartilhar dos bens para os nossos dias. Não quer dizer que a gente tem que vender a nossa casa, vender aquilo que a gente tem. Naqueles dias eles vendiam muito aquilo que eles tinham, inclusive, sobrando, né, para que ninguém estivesse em falta. Olhe para esse versículo e entenda que eles estavam atentos às necessidades de todos, tá? Mas olhe todas essas características. Eu gostaria que você anotasse e refletisse que característica dessas você tem mais dificuldade em enxergar nos dias de hoje. Qual é a dessas características que você menos enxerga nos dias de hoje na nossa igreja, que você gostaria que fosse diferente, né? Que se assemelhasse mais a essas características deles? Qual é a característica que você sente mais falta? Eu gostaria também que você refletisse qual é a aplicação que você pode trazer para a sua vida dentro desse estudo do capítulo 2 de Atos. Como você aplica o capítulo 2 de Atos na sua vida ministerial também. Todos somos ministros, você não precisa ser líder para servir, lembre sempre disso, tá? Então, como que o capítulo 2 se aplica na sua vida? Perceba, ore, reflita sobre isso e, se possível, compartilhe comigo. Mande uma mensagem para mim no privado, né, no WhatsApp, e compartilhe comigo como que esse resumo de aula pode ser aplicado na sua vida, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Pelo que eu vi aqui, eu passei tudo o que eu vou passar em aula, tá? De uma forma um pouco mais resumida. Me perdoa por ter me confundido aqui. E agora, só finalizando com aquilo que eu falei, né, nessa confusão que eu ia te falar, a questão da teofania. Esse era um texto que eu tinha que ter aplicado naquela hora, a respeito de Jesus. É uma coisa muito interessante, já que eu estava falando de teofania. Jesus, ele também é considerado uma teofania. Isso é muito interessante a gente saber. Uma teofania suprema, a teologia vai chamar. Porque Jesus, ele é a personificação do próprio Deus, né? Então, ele é a teofania suprema. Isso a gente vê em João, capítulo 1, versículo 14, onde o verbo, né, habitou entre nós, se fez carne, né, viveu entre nós. E também no capítulo 14 de João, nós também vemos um texto que vai falar no versículo 9, que ele vai dizer: Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê,
vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Então a gente vê que aquelas pessoas, ao ver Jesus, elas viram o próprio Deus. Então Jesus é a teofania suprema. Era isso que eu aplicaria na hora da teofania e passou batido e eu achei que era naquela hora, enfim. Primeira aula que eu tô gravando, né? Quem sabe faz ao vivo, quem não sabe também, né? A gente viu. Então que Deus te abençoe e estaremos juntos, se Deus permitir, na próxima semana, estudando o capítulo 3, tá bom? Um beijo e uma boa semana pra você.